damos, Senhor. Que o Senhor reservou esse dia, Senhor, para estarmos aqui, ó Pai, para te adorar, Senhor. Para, Senhor, crescermos, ó Pai, mais em Tua presença, Senhor, espiritualmente, Senhor, Pai. Crescer em graça, conhecimento, Senhor. Que o Senhor use Teus filhos, Senhor, esta noite, cada professor, ó Deus. Que o Senhor tome em Tuas mãos, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos, Senhor, com a nossa fé, ó Pai, firmes em Tua presença, Senhor. Que esse dia, ó Pai, seja um dia, Senhor, exclusivamente, ó Pai, para Te adorar, Senhor, Te render graça, louvores, ó Deus. Que só o Senhor é digno, Senhor. Te louvamos, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos trazer até aqui, Senhor, esta manhã, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino de número 282, a grande comissão. Ao som do instrumento, a igreja se coloque de pé. Dois, 282. Jesus,
pé, meus irmãos, vamos fazer a leitura, uma leitura alternada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos estar lendo do verso 6 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 6 ao 11. Leitura alternada. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Hoje teremos sala única e também hoje teremos uma aula especial com o missionário Marcos Agripino. O missionário Marcos Agripino e Mônica Mesquita, eles são os da base APMT e cuidam de mais de 300 missionários. E desde já a nossa igreja agradece a presença dos irmãos aqui conosco. Eu vou estar pedindo uma oração pela vida do missionário. Vou pedir para o nosso irmão presbítero João Divino estar fazendo. Senhor Deus, nosso Pai eterno, na Tua presença nesta manhã, o Senhor nos dá a graça de poder retornar à Tua casa, o primeiro dia da semana, esse dia que o Senhor me escolheu para a Tua adoração. Estamos alegres porque iniciamos mais uma semana na Tua presença, Te louvamos pela semana que passamos, que o Senhor mais uma vez continua cuidando de cada um de nós, de cada família desta igreja. Agora, nesta manhã, o Senhor nos dá a oportunidade de poder estar aprendendo mais uma porção da Tua palavra, que o Senhor mais uma vez continue falando conosco através da Tua palavra. Já ouvimos o Senhor falar conosco através do cântico, da oração, da leitura da Tua palavra. E nesta manhã, mais uma vez, o Senhor possa estar usando o Teu servo, reverendo Marcos Agripino, como instrumento nas Tuas mãos, esse Teu servo que tem trabalhado em prol do Teu reino, juntamente com a Tua esposa. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, dando saúde e força, para que ele possa continuar pregando o Teu evangelho. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor deu o Teu Filho unigênito para morrer naquela cruz em nosso lugar. Nos perdoa dos nossos pecados, aumenta cada vez mais a nossa fé. É a nossa oração, com perdão do nosso pecado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode ter uma gentileza de me ajudar? Isso que eu acabei esquecendo. Só entregar para o pessoal da mídia, tá bom, e fazer um teste para ver se funciona. Tá bom? Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de cada um de vocês de esperança e que essa viva esperança seja compartilhada a todos os povos. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela vida da igreja. Já estive aqui em outra oportunidade com os irmãos, mas antes de a gente, propriamente dito, falar o que temos nessa manhã, eu só queria apresentar a Mônica, minha esposa. Talvez alguns ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. Por favor, Mônica, fique em pé. Quero também aqui registrar a minha gratidão à igreja. A igreja tem sido a nossa parceira. Agradeço pelos irmãos que têm orado ao nosso favor. Agradecemos à igreja também pelo investimento financeiro através das ofertas espontâneas para que o trabalho missionário possa crescer. Então, pode ter certeza,
aqui. E aqui, reverendo, a gente registra a gratidão por toda a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que coordena o trabalho missionário hoje em 42 países. Então, a gente tem tido essa oportunidade de estar aqui, falar um pouco desses desafios, mas tenham em mente que em todos os lugares onde nós estamos atuando, ou fazendo evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, tradução da Bíblia, quando a Igreja Presbiteriana, a Jardim Marilene, ora e investe financeiramente, vocês estão lá. Então, vocês estão lá junto conosco, fazendo o trabalho missionário em 42 países. Estamos fazendo o teste aqui, irmão? Ok. Olha, a PMT, nós estamos completando aí, caminhando para completar 25 anos de trabalho missionário da nossa igreja. E o nosso trabalho hoje, ele é desenvolvido nesses 42 países, nós estamos em todos os continentes, mas também nós estamos na realidade transcultural dentro do Brasil, que inclui os povos indígenas, os quilombolas, os ciganos, os afegãos, os ucranianos, árabes, hispânicos, que nós temos hoje aqui na cidade, temos na cidade de São Paulo uma igreja plantada entre os hispânicos, temos lá bolivianos, paraguaios, peruanos, cubanos, é uma igreja na região da Zona Leste. Então a PMT também agora está tendo essa configuração de alcançar todas esses outros grupos dentro da nossa realidade. O Brasil é um país com dimensões continentais. Nós temos em torno de 178 nacionalidades dentro do Brasil. Então nós nos tornamos aí uma grande nação multicultural. E ficava esse hiato na história, quem iria trabalhar dentro da nossa denominação com esses grupos? E então o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua reformulação do movimento missionário, agora também a gente está atuando nessa realidade transcultural do Brasil. Em uma outra oportunidade que eu estive aqui, em 2022, eu estive falando um pouco sobre os avanços e perspectiva da obra missionária transcultural. E naquele período a gente teve a oportunidade de falar o que Deus está fazendo em muitos lugares ao redor do mundo. E em todos os lugares que nós atuamos, graças a Deus, e Deus tem sido misericordioso, quando a gente olha toda a história do movimento missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, não existe um registro tão grande de crescimento como nós estamos tendo aqui agora. Então a gente está num momento crescente. E quando a gente olha um pouco no momento que cria a PMT, há um pouco mais de 24 anos atrás, aí completando seus 25, nós tínhamos em torno de 60 missionários. Atuávamos em 13 países, tinha uma variação de 8 a 10 candidatos por ano. E nós passamos hoje de 8 a 10 para mais de 92 candidatos. Passamos de em torno de 60 missionários para 312 missionários, né? E de 13 países para 42. Então, hoje, o que Deus está fazendo é um crescimento muito grande. Hoje, nós temos sido a agência missionária que mais cresce na América Latina, né? E são muitos grupos que, ao redor do mundo, têm nos pedido ajuda. Inclusive, hoje é domingo. Na sexta-feira, agora, eu estive reunido com o presidente da Fraternidade de Igrejas Reformadas de Mianmar, na Ásia, eles pedindo ajuda a nós, pedindo ajuda na área de educação cristã, envio de missionários, na área de discipulado, plantação de igreja, porque é um país com grandes desafios na missão de Deus. Então a gente está vendo um cenário que hoje a realidade do campo missionário o mundo olha para a América Latina e o Brasil é o país que mais se destaca no movimento missionário. E nós estamos vivendo um momento que traz uma nova configuração, ou estamos num processo de reconfiguração da missão. Porque normalmente a gente tem a ideia que o missionário é aquele que um dia tem um chamado, apresenta para a igreja ora, o encaminha. Tudo isso mantém, nada mudou.
Mas também nós estamos vivendo um momento na história que muitos aqui, como muitos em outros lugares, podem também servir a Deus no contexto missionário, ou a longo prazo, ou curto prazo, ou viagens pontuais. Por exemplo, nós temos aqui o trabalho da SAF aqui na igreja. Quem é a SAF, por favor, levante a mão. Olha, vocês são maravilhosos, viu? Eu tenho dito que a PMT entrou na SAF e não sai mais. E a SAF entrou na PMT e também não sai mais. Eu agradeço a Deus porque a SAF é a nossa grande parceira no movimento missionário. É muito mais do que a oferta natalina. Hoje a SAF tem dado uma contribuição sem medida no trabalho missionário. A SAF, vamos pegar dentro da amplitude da SAF nacional, cada uma dando a sua contribuição, mas tem contribuído para o desenvolvimento do trabalho feminino da Igreja Presbiteriana de Angola, da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Nós tivemos, no passado, levamos as irmãs da SAF no Líbano, na Síria, na Jordânia. E agora o maior desafio que as irmãs me pediram é que eu leve elas para o Iraque, né? Então, quem gosta de adrenalina, está aí a oportunidade, né? Agora, você pode ter a certeza que você não vai embora nem mais cedo nem mais tarde. Eu sempre tenho dito que todos nós temos uma senha, só que a gente não sabe o número, né? Mas eu fico vendo o potencial hoje que nós temos nas igrejas. Muitas pessoas aí estão na configuração da terceira idade. Gente, a expectativa de vida mediana no Brasil aumentou para 84 anos. Então, o pessoal da terceira idade, você está vivo ainda. Eu tenho descoberto o seguinte, que na terceira idade você precisa de duas coisas só. O kit remédio e o plano de saúde, né? Você tendo essas duas coisas, você deve ir. Porque a pessoa mais velha, ela não tem a energia, talvez, do jovem. Apesar que o jovem hoje ele já acorda cansado, né? Quando eu levei as irmãs da SAF numa dessas viagens, eu falei, gente, os jovens não acompanhariam nunca as irmãs. E as irmãs tudo nova, assim, da faixa etária de 64 a 72. Tudo jovem. Mas o jovem, o pessoal da terceira idade, ele tem a experiência, a vivência, o conhecimento que o jovem não tem. Então, não entenda que a terceira idade é a palavra final na sua vida. Pense como você pode servir a Deus no campo missionário. Nós tivemos agora um missionário com mais de 70 anos, foi para o campo missionário. Mais de 70 anos. E quantos de vocês poderiam fazer a mesma coisa? Quantas pessoas poderiam servir a Deus, né? Naturalmente, eu sei que a gente deve servir a Deus na igreja local. Isso faz parte. Mas também aqui o meu papel é mais no transcultural. Então eu vou puxar essa sardinha para o transcultural. Os jovens aqui, né? Tem mocidade aqui também? Ou o pessoal está cansado, ficou na rede social na madrugada toda, não veio para a igreja? Essas redes sociais fazem os meninos ficar na madrugada escondidos, vendo as redes sociais, e na escola dominical não vem, né? Não, mas isso não acontece aqui, né? Eu sei que é só outros lugares. Então, irmãos, o que eu gostaria de provocar nessa manhã, nessa exposição, é que a gente tenha uma perspectiva dimensional que nós podemos servir a Deus enquanto ainda estamos vivos. Você só não pode servir quando você morrer. Você só vai ter a ressurreição no dia eterno. Mas enquanto você está vivo, de alguma maneira a gente pode participar da obra missionária. E eu gostaria de, somente, não vou refletir sobre esse texto, mas eu gostaria só de deixar um texto bíblico que é muito conhecido por nós, porque eu gosto muito dele, e ele leva essa reflexão sobre a bênção de Deus sobre nós. Está no Salmo de número 67, que diz o seguinte, Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra
o temerão. Então, a perspectiva, e eu quero aqui que a gente comece a reformular um pouco dos nossos padrões e valores, aí uma reconfiguração dos nossos paradigmas, que a gente não deve olhar para Deus somente um Deus que abençoa a minha vida, abençoe o meu trabalho, abençoe a minha família, abençoe a minha saúde, abençoe todas as áreas que eu tenho necessidade. A gente tem que ter essa dimensão de colocar diante do trono da graça de Deus para pedir a bênção, para que a graça dele, que é superabundante, transborde sobre nós. Mas o que a gente vê também no texto é que a bênção de Deus em nós, ela deve replicar, ela deve refletir para que a bênção dele seja estendida a todos os lugares. Porque quando nós somos abençoados, nós mostramos para o mundo que existe um Deus que tem boas intenções para com os seus. E aí a gente tem que compartilhar o Deus que abençoa, o Deus que derrama a graça e um Deus que muda a vida das pessoas e muda a história das pessoas. Eu sei que até o dia eterno a gente vai continuar com alguns problemas de saúde, a gente vai ter algumas lutas no dia a dia, mas uma coisa eu posso afirmar, baseado na palavra, no dia eterno a nossa lágrima vai ser enxugada. Aí todo sofrimento, toda dor vai ser tirada. Agora, até o dia eterno, pode ter certeza que Deus se fará presente e abençoando até aquele dia. Mas é importante a gente ter uma cosmovisão de que nós temos, enquanto vivos, nós temos uma missão do Senhor nesse mundo. E a missão que nós temos é anunciar a glória dEle. Aí você pode perguntar, mas o que eu, enquanto membro da Igreja Presbiteriana Jardim Marilene, posso fazer? Tem tantas pessoas em tantos lugares no mundo, tem tantas pessoas, tantos lugares que a gente tem que alcançar e pregar o Evangelho, tem tantos povos não alcançados. O que eu posso fazer? Como eu posso me engajar? Gente, a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa, porque se a gente começa a quebrar esse padrão de que a gente não pode, né? ou quebrar o padrão que a gente pode, melhor dizendo, nós vamos alcançar lugares que a gente nem imagina. É só pensar no texto bíblico, pode surgir alguém de Nazaré? Quem nasceu em Nazaré? O Redentor do mundo. Ele morreu, foi crucificado, mas venceu a morte. Então o fundamento da nossa fé é em alguém que venceu a morte, por isso que nós temos esperança. Então, como temos esperança, nós temos que compartilhar essa esperança a todos os lugares. E que Deus nos abençoe, então, nessa reflexão aí, né? Então, que a igreja possa dimensionar, que é muito mais vir a cada domingo sentar no banco aqui, a gente tem uma missão. A missão é de Deus e nós temos que incorporar essa missão de Deus. Então, pensar nessa missão de Deus, a gente tem configurações diferentes. Nós temos grupos distintos, né? Você tem aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, têm ouvido do Evangelho. Você tem a configuração daqueles que no passado ouviram o Evangelho, mas hoje tem uma nova geração que nunca ouviu o Evangelho. Você tem uma outra configuração daquelas pessoas que rejeitam o Evangelho. E tem um outro segmento, são de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. É o que nós chamamos de povos não alcançados. A PMT, ela estabeleceu nesses 10 próximos anos um planejamento estratégico. Qual é o nosso foco prioritário para os próximos 10 anos? Nós queremos alcançar as pessoas menos alcançadas com o Evangelho. Porque senão, se a gente não muda um pouco disso, o que vai acontecer? A gente vai só gastar tempo e energia pregando só para crente. E muitas vezes a gente fica só pregando para crente ruim, que não quer mudar de vida, que consome nosso tempo e a nossa energia. Vem à igreja é para crescer, se desenvolver e amadurecer na vida cristã. Esse tipo de pregação a gente deve continuar. Todos nós precisamos ouvir e crescer através das pregações. Mas eu estou falando, é aquelas pessoas que olham para nós somente como alguém que é prestacional, né? É o tal aquela expressão que a gente ouve muito, vocês oram por mim? Né? A pessoa, ela não quer ser desafiada, motivada e ter intimidade ouvida com Deus. Ela quer ter alguém que é a âncora dela, o apoio dela na vida espiritual, né? E aí você consome muito tempo. Gente, o mundo, a vida da gente está passando muito rapidamente, né? Nós temos, quando a gente olha para o passado, nós éramos mais jovens, né? Eu já cheguei na terceira idade, a gente era mais jovem,
mas agora o tempo passa rápido. E é muito interessante, eu estava conversando com uma pessoa, um colega, eu falei, é interessante que quando a gente fica velho, a mente não envelhece, né? Só o corpo que não obedece mais, né? O corpo já não tem mais aquela dinâmica. Quando eu completei 50 anos, as minhas filhas me deram um skate, né? Eu ando de skate, tem no YouTube para não deixar eu mentir, viu? Só que eu estava andando no elevado lá em São Paulo, tinha um buraco, caí, quebrei a perna, elas deram um sumiço no meu skate. Aí eu falei, caramba, eu quero alguma coisa de esporte, gosto de esporte, né? Aí comprei uma bicicleta para andar no bike. Eu estava andando em Ubatuba, na estrada, o pedal pegou na guia lá, eu caí num barranco lá, numa ribanceira, quebrei em 3 pedaços aqui e tal. E depois eles me colocaram do lado de uma pessoa que tinha Covid, né, na emergência lá. Mas graças a Deus, Deus me guardou, né? Mas assim, a gente tem que se automotivar, né? A gente tem que provocar em nós uma motivação para ir numa missão que a gente acredita. E eu gostaria que nós aqui, como igreja, começássemos a pensar como poderíamos engajar na missão de Deus entre os povos não alcançados. Porque a PMT estabeleceu que o nosso alvo para os próximos 10 anos é o menos evangelizados, o menos alcançado, até 3% de cristão. Quando fala cristão, não necessariamente é o evangélico, é o cristão no conceito geral. E agora estamos estabelecendo em cada país um planejamento estratégico, porque a gente quer focar em lugares onde a gente encontra esse grupo e esse segmento. Então a gente vai ver aí, dentro que está... Infelizmente, obrigado, viu? Infelizmente a gente não conseguiu ampliar como a gente gostaria. Então, para aqueles que têm dificuldade de vista, pode chegar aqui mais perto aqui, ó, e enxergar, tá? Os outros que não querem chegar aqui perto, fica nos olhos da fé, tenta entender o que está escrito lá. Mas eu, dentro do slide, eu coloquei o maior que podia, né? Então, aqui são alguns desafios. Então, é levar uma conscientização e um engajamento a favor dessa missão transcultural. Quando fala missão transcultural, é a ideia de você trabalhar numa perspectiva de uma outra cultura. Nós estamos vivendo em um momento na história de uma mudança de paradigma, porque a gente tem orado muito para Deus enviar missionários para os povos não alcançados. O que está acontecendo hoje? Os povos não alcançados estão entre nós. Com essa mudança de paradigma mundial, as fronteiras elas estão sendo derrubadas. O mundo virou uma grande planície global. Então a gente está convivendo com pessoas que nós orávamos para alcançá-los e agora eles estão caminhando, estão vivendo em nossa volta. E a oportunidade que a gente tem de alcançar essas pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas. E eu fico sempre pensando, viu, reverendo, uma coisa muito interessante. Eu acho que as nossas igrejas presbiterianas deveriam repensar o seu modelo de igreja. Eu acho que a igreja tem que começar a pensar de ter um aspecto litúrgico com esses grupos que estão em nossa volta, de pessoas de outros segmentos. Por exemplo, por que de repente uma liturgia não pode ter um cântico em inglês? De repente tem alguém que fala inglês de algum outro país, vai vir à igreja porque é uma identidade, ou espanhol, ou qualquer que seja. Eu estou lembrado que nós estávamos, um dos nossos projetos expandido para a Austrália, eu fui convidado para ir a uma igreja lá chamada, a tradução seria Igreja Presbiteriana Todas as Nações. Na igreja tinham 20 nacionalidades representadas em um culto. Olha que coisa fantástica. Já pensou se a gente começar a pensar em começar a trabalhar com esses grupos? Por exemplo, quem fala inglês aqui? Tem alguém que fala inglês? Ou pelo menos está aprendendo inglês? Então, mais ou menos, né? Então fica aqui, alguém fala espanhol? Ok, então está na hora de aprender. Então é o seguinte, os jovens, larga essa vida de rede social, vai estudar. Aprende inglês, vai aprender francês, vai aprender mandarim. Viu, pastor, se nós estivéssemos numa igreja pentecostal aqui, alguém falar assim, fala Deus. Eu fico pensando, por exemplo, vocês já imaginaram se a gente cria uma escola dominical em inglês, uma classe de escola dominical em inglês, vai ter jovem que vai querer praticar, outros vão querer aprender,
e vão atrair outras pessoas que têm interesse no inglês. Aí você prega o evangelho, doutrina, através da classe e atrai mais pessoas. É uma linguagem de identidade, né? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Mas vamos avançando aí. E eu queria fazer o seguinte, eu estou falando, não só eu falo. Se alguém tem alguma pergunta ou comentário, é só levantar a mão assim, e a gente vai dialogando aí, tá? Quem são os povos não alcançados? Então, a definição dos povos não alcançados são grupos sociais distintos, onde não existe um grupo de cristão capaz de evangelizar uma comunidade local. Então, é um lugar onde tem um grupo de pessoas, mas não existe cristãos naquela comunidade, ou aquela comunidade não tem uma capacidade, não tem uma potencialidade de pregar o evangelho. Então, dentro do conceito não alcançados, configura essa inexistência de um potencial de cristãos para pregar o evangelho a um outro grupo. Então, é muito importante a gente compreender essa distinção cultural e também linguística dos povos não alcançados, porque ele é essencial para que o evangelho seja efetivo. Porque quando a gente vai, a identidade da língua, a identidade da cultura, facilita, abre portas, né? Você cria relacionamentos, né? Quando você está falando a mesma linguagem, quando você procura entender aquele segmento, aquele grupo, isso abre muita porta, né? Uma coisa que eu descobri, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma igreja onde tinham, a maioria eram árabes, né? Eu pastorei uma igreja que a maioria eram pessoas que vinham desse segmento árabe. E era um desafio, né? Era um desafio. Era muito interessante a configuração quando terminava o culto, né? Porque o árabe, quando termina o culto, não só a mulher, mas o homem também beija o homem, né? E era aquela beijação toda, né? E quando a gente ia fazer a visita pastoral, o árabe, eu digo que ele só come uma vez por dia. Começa de manhã, só para na hora que vai dormir. O povo que come, viu? E era difícil fazer 2 visitas, porque você tinha que comer muito, né? É parte da celebração. Então, a gente tem essa identidade. E quando nós estávamos em um projeto na cidade de Homs, na Síria, existe na Síria uma igreja presbiteriana, na Síria. E também existe uma escola presbiteriana e um asilo. E naquele lugar lá, nós fomos uma região, uma cadeia de montanhas, que era uma cadeia de montanhas dos chamados nazarenos. Eu perguntei, mas é da igreja de Nazaré? Ele disse, não tem nada a ver com a igreja de Nazaré, não tem igreja de Nazaré aqui não. É porque os muçulmanos disseram que aquela região ali é dos seguidores de Jesus de Nazaré. Aí eu fui lá, nessa cadeia de montanhas, pregamos o evangelho, aí o irmão lá falou, olha, vamos para a casa de um pastor ali daquela região, que ele quer fazer um lanche com a gente. Eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, ele abriu o braço assim e falou em árabe, né? Ahlan al-sahlan, mais ou menos assim. Aí a palavra seja bem-vindo. Aí é costume do árabe dar beijo, né? 3 beijos, né? Aí no terceiro toque, aquele fez. Aí eu achei estranho, né? Falei, o que significa isso, né? Na nossa cultura temos nossos padrões, né? Aí eu perguntei, mas por que ele fez isso? Ele está dizendo assim, olha, você é muito bem-vindo, a minha casa é minha casa, o meu lar é meu lar, a minha família é a sua família, sinta-se como se você estivesse dentro da sua casa com a sua família, né? Por um instante eu pensei comigo, mas era mais fácil falar, né? E lá tinha um asilo, onde quem cuidava do asilo presbiteriano era uma freira. Aí talvez você possa perguntar, mas uma freira tomando conta de um asilo presbiteriano? Sim, porque não tinha nenhum presbiteriano disposto a cuidar do asilo. Então, se tiver algum irmão aí, ou uma irmã que queira, a porta está aberta lá. E eu tive a oportunidade de conhecer uma enfermeira. Tem alguma enfermeira aqui? Não, né? Se tem, não está. Eu conheci uma enfermeira que ela tinha... Bom, na época ela tinha 92 anos. Eu não sei se hoje ainda ela está viva. 92 anos. E conversando com ela... Ela estava ali no asilo, foi missionária há mais de 50 anos. Onde? Na Palestina, na faixa de Gaza. Mais de 50 anos. Então,
Deus está lá na faixa de Gaza, irmãos. Muitas vezes a gente fica pensando assim, a gente pensa muito politicamente, né? A gente tem que pensar na perspectiva do Evangelho, porque o Evangelho não tem nacionalidade a não ser o povo de Deus. Agora, pensar geograficamente, politicamente, a gente comete alguns equívocos. Só uma pergunta aqui, o que eu estou falando está indo para a internet? Então eu falo mais aberto. Então, eu fico pensando, né? Essa irmã está lá. Ela está em um grupo no segmento não alcançado ou pouco evangelizado. Mas Deus está lá. Colocou alguém lá e pessoas convertidas. Quando eu estive na região, quando a gente estava começando a ampliar os nossos projetos para a região do Líbano, eu fui no sul do Líbano, a região onde está... Vocês já viram na mídia que tem uma região no sul do Líbano que o Hezbollah joga foguete contra Israel? Já viram isso? Eu estava tomando um café da manhã com 2 irmãos. Um irmão que já chegou aos seus 90 anos, que é taxista, todo mundo que entra no carro dele, ele evangeliza, em Beirute. E um outro irmão que estava preso no corredor da morte em Bagdá, no Iraque, por pregar o evangelho. E eu conheci essas 2 pessoas lá. Aí um deles falou assim, pastor, vai lá no sul do Líbano. Aí eu disse assim, mas o que eu vou fazer no sul do Líbano? Ele falou assim, olha, tem um grupo de cristãos lá, precisa alguém pregar lá. Eu falei, rapaz, o sul do Líbano, quem controla é o Hezbollah. Ninguém entra lá, nem o exército libanês entra. E aquela região é muito tensa, porque é foguete do Hezbollah para lá e foguete de Israel para cá. Eu vou chegar lá, vou falar o que para entrar? Ele falou, não, tem um grupo de cristãos, estão precisando de alguém pregar lá. Aí eu falei assim, é o seguinte, mas se eu chegar lá, para mim entrar, eu vou falar o quê? Ele falou, não, fala que você é pastor presbiteriano. Aí eu falei, se eu for falar que eu sou pastor presbiteriano, eu vou virar Marte, né? Ele falou, não, vai. Aí eu falei, eu vou se você for. Aí ele falou, não, eu vou. Irmãos, eu fui com ele. Chegamos lá, aí tinha um checkpoint e um soldado do Hezbollah, né? O cara com metralhadora, com as granadas, todo armado lá, todo, né? Aí perguntou, onde vocês vão? Eu falei, não, nós queremos entrar aí na região aí. Mas quem são vocês? Aí eu olhei para ele e falei, agora, o que eu falo, né? Ele falou, não, fala. Aí o pastor falou, não, fala, você é pastor presbiteriano. Aí eu falei, eu sou pastor presbiteriano. Aí ele pegou o rádio, conversou em árabe com alguém do outro lado, eu não sei com quem. Aí deixou a gente entrar. Aí andamos um tempo, aí tinha um outdoor com uns dizeres em árabe, com algumas pessoas que foram homens-bomba, né? Que foram mártires. E a gente andou, depois passou no segundo checkpoint, perguntou as mesmas coisas, e nós entramos. Chegamos lá no epicentro onde está o Hezbollah. Tinha um grupo de cristãos. Pregamos o evangelho, cantamos, adoramos a Deus. Aí, quando terminou, uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, vocês são a bênção de Deus para a nossa vida, porque quando vocês vêm trazer a palavra de Deus, vocês iluminam o nosso caminho. Não deixe de iluminar o nosso caminho. Eu sabia que no outro dia, nós estávamos indo para a Síria e não ia ter ninguém. Então, se tiver alguém lá viu, reverendo, lá no presbitério que não tem campo, já tem um campo aberto aí. Aí, quando terminou, uma irmã chegou para mim e falou assim, e para o outro pastor, olha, meu marido quer conversar com vocês. Aí eu perguntei o pastor, não é perigoso? Ele falou, não, fica tranquilo, porque se a gente fosse marcado para ser morto ou preso, a gente estava morto ou preso. Se a gente está vivo até agora, está tudo ok. A gente chegou lá, ele perguntou sobre o Brasil e tudo mais, aquele negócio todo. Mas eu fiquei encucado. Gente, como é que nós conseguimos entrar nessa região e até aquele momento não teve nenhum tipo de retaliação? Porque a gente tem a ideia que a gente vai em lugares onde tem povos não alcançados, aquela ideia, né? Eu estou chegando, Deus está chegando junto comigo. Mas Deus já estava lá. Deus converteu uma mulher que era casada com um dos líderes do partido. E ela intercedeu perante o marido dela para não deixar entrar. Quem que a gente lembra da Bíblia? Intercedendo perante o rei? Esther. Então hoje nós temos uma Esther na região do Hezbollah. Então nós entramos porque ela intercedeu. Então, irmãos, a gente vai vendo situações que a gente nem imagina. A gente está aí nessa visão aí que Israel mandou foguete contra o Irã mandou foguete contra Israel. Você sabia que tem igreja presbiteriana no Irã? Tem igreja presbiteriana no Irã, tem 2 igrejas presbiterianas no Irã.
Então Deus está em muitos lugares. Agora, esses lugares são desafiadores na missão da pregação do Evangelho. Por isso que a gente tem essa configuração dos não alcançados, onde tem uma redução mínima de pessoas que não ouvem o Evangelho. A gente tem uma facilidade. Hoje vocês têm liberdade de vir à igreja. Não temos ninguém, não temos polícia, não temos ninguém retalhando ou jogando pressão contra nós. Nós temos a liberdade de adorar a Deus, temos a liberdade de ter a Bíblia na nossa própria língua. Nós temos hoje em torno de 200 Bíblias de várias versões em português. A Bíblia do homem, da mulher, a Bíblia Teen, a Bíblia corrigida, atualizada, a versão internacional de Genebra, a Bíblia Shed, a Bíblia da criança, enfim. E muitas vezes a gente nem traz a Bíblia para a igreja, né? Em muitos lugares nem tem Bíblia. Então, pois não. Quê? Eu vi. Não são igrejas físicas como nós temos essa configuração. São igrejas que são feitas em casa. Então, em lugares que o Evangelho é restrito ou tem perseguição do Evangelho, o conceito de igreja é reunir em alguns lugares. Então, por exemplo, no caso do Irã, são casas. Não é assim, por exemplo, toda quinta-feira vai ser na sua casa, não. A gente manda uma mensagem quinta-feira na sua casa. Na outra semana, conforme for o cenário, se não tem muita investigação, não tem alguém buscando informação, aí marca para uma outra casa, porque sempre está mudando. Isso, por exemplo, em alguns lugares da Rússia, o conceito de alguns lugares é que os cristãos se reúnem na floresta. Um detalhe, se vocês estão com frio aí, eles só reúnem a 35 graus abaixo de zero, ao ar livre, na floresta, sem nenhuma cobertura. Na China, nós temos igreja presbiteriana na China, mas você não vai achar a igreja física. O que você vai achar os irmãos mandam mensagem, de uma hora para outra tem 600, 700 pessoas. Igual as nossas reuniões de oração. Eu estava lembrando, por exemplo, eu fui convidado para estar na Coreia, lembrando de reunião de oração, chamaram para uma reunião de oração 2 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, tem que ser muito crente para reunião de 2 horas da manhã, né? Porque você passa o dia todo com um monte de atividade ainda. Aí eu falei, não vai quase ninguém, né? Só tinham 5.000 pessoas. É o limite que cabia na igreja. Acabou o tempo de oração, saiu 5.000, depois entrou mais 5.000. Acabou aquele tempo dos 5.000, depois entrou mais outros 5.000. Aquele terceiro, depois entrou o quarto, 5.000. Então, naquela madrugada, 20.000 pessoas oraram. Diga, Mônica. Existe alguns lugares, como a Mônica está dizendo, existe igreja presbiteriana física no Líbano, existe igreja presbiteriana física no Iraque, existe igreja presbiteriana física no Kuwait, existe igreja presbiteriana síria, presbiteriana na Síria, na cidade de Damasco. Muitas vezes, em algum desses lugares, as perseguições, elas não são ações de governo, mas são ações de grupos fundamentalistas. Então, esses radicais, que muitas vezes trazem complicação. Vocês, por exemplo, se eu perguntar a vocês preferem o fundamentalismo islâmico ou o Talvez você queria procurar a terceira via, que era o democrático, né? Na realidade, na vasta maioria da realidade do Oriente Médio, basicamente você só tem dois. Ou é o fundamentalismo islâmico ou é o ditador. Sabe qual que é o menos pior para o cristão? O ditador. Porque o ditador, ele tem que segurar com mão de ferro o governo e evitar a divisão de segmentos radicais ou ultra-radicais no país. Vocês lembram, algum de vocês deve lembrar de Saddam Hussein, que foi presidente do Iraque? Depois que ele morreu. Vocês sabiam que Saddam Hussein, na época de Saddam Hussein, a igreja cristã no Iraque era melhor do que agora? Depois que mataram Saddam Hussein,
a perseguição aumentou no Iraque. Então, em alguns casos, é melhor o ditador. Eu não estou apoiando o ditador, não, por favor. Quem estava dormindo, acorda. Eu só estou dizendo um fato, questão de geopolítica aí, um fato histórico. Então, por exemplo, você tem depois que Saddam Hussein morre, o país se torna desgovernado. Então, vários segmentos fundamentalistas islâmicos agora têm os ataques com vários grupos, principalmente os cristãos. Existem igrejas cristãs no Iraque que a igreja cristã contratou um franco-atirador. Porque, como houve um desgoverno, muitos homens-bomba entram na igreja e explodem a igreja, matando os cristãos. Então, o franco-atirador é para pedir uma identificação da pessoa diferente que está entrando, talvez o visitante, e aí o visitante, se não identificar, eles dão um tiro para cima para a pessoa se identificar, o segundo tiro é próximo ao pé, se ele continua avançando para entrar na igreja, o próximo tiro é na cabeça para matar, porque o próximo ato dele pode ser uma explosão dentro da igreja. Muitas igrejas têm sido explodidas por causa disso, muitos cristãos têm morrido. É muito diferente daqui, né, irmãos? A gente vive numa realidade muito confortável, né? Mas essas são realidades em algumas partes do mundo. Por isso que nós, enquanto igreja, nós devemos orar para Deus quebrar essas barreiras entre esses povos não alcançados, enviar missionários que se sintam motivados nos povos não alcançados, pessoas com configurações que talvez tenham um segmento aí, ou algum tipo de formação, pode entrar em país com a sua formação como estratégia para você ter visto e pregar o Evangelho. Vamos pensar aqui, algumas pessoas que têm formação superior. Alguém poderia falar? Qual é a sua? Pedagogia, tem mais algum outro aqui? Engenheiro, farmacêutica, teologia. Então, um pouquinho mais alto que eu não ouvi. Automação industrial. Eu fico pensando, por exemplo, todos esses segmentos aqui, você pode colocar em lugares onde os povos estão dentro dessa configuração de povos não alcançados. Você não envia na configuração de missionário, não entra com esse visto de religioso, mas pela sua formação você pode entrar em alguns países. Pode, de repente, dividir uma parte do tempo para configurar o seu trabalho e ter o visto, mas outra parte pode pregar o Evangelho, onde o missionário convencional não entra. Então, a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa. Então, vamos pensar em algumas estatísticas. Hoje, dentro da visão global, nós temos aí em torno de 17 mil povos no mundo, dos quais 7.046 são considerados povos não alcançados, que não têm tido a oportunidade. Os 17 mil, mais de 7 mil configura como povos não alcançados. No Brasil, nós temos os chamados muitos segmentos não alcançados, como os indígenas, como os ribeirinhos, como os quilombolas, como os ciganos, os sertanejos, os imigrantes, né? Eles estão entre nós. Essa onda imigratória global aí, eles estão entre nós. E também os grupos socioeconômicos. Tanto o que seriam esses grupos socioeconômicos? É você trabalhar nesse segmento daqueles socioeconômicos, os pobres, como também trabalhar no segmento socioeconômico dos ricos. É você ter entrada e configuração de alcançar, porque no final dos tempos, a validade para entrar no eterno não é se você é pobre, se você é rico, é a marca da cruz de Cristo. Então todos precisam ouvir do Evangelho. No mundo, alguns países, como a Índia, Paquistão, China, Bangladesh, Nepal, Indonésia, Sudão, Rússia, Laos, Níger, tem uma grande quantidade de povos chamados não alcançados. Algo muito interessante, por favor, me ajude a lembrar aqui, porque a gente vai falando em tantos lugares, a gente pode perder aqui a informação, se de repente eu já falei isso aqui na igreja em 2022. Mas, alguns anos atrás, não muito tempo, eu recebo uma ligação de um pastor falando assim: reverendo, tem um irmão aqui do Paquistão que ele pede refúgio aqui no Brasil.
E eu falei, mas como é que ele chegou aqui? Não, ele veio pela aquela cruzada da juventude católica. E ele pede refúgio. Eu falei, mas se ele veio pela cruzada da Igreja Católica, por que não procurar a arquidiocese, por exemplo, e pedir ajuda? Não, ele é evangélico. Aí eu falei assim, pergunta o nome dele aí. Aí ele falou o nome dele lá, Javed. Aí eu falei, espera um pouquinho. Eu olhei no meu arquivo, alguns meses atrás, eu estava conversando com um irmão no Paquistão. No Paquistão existe a Igreja Presbiteriana do Paquistão. Aí eu peguei o nome dele, olhei, falei, pergunta o nome dele se é Javed, eu estou tentando lembrar o sobrenome aqui, não lembro. Aí ele falou lá com a pessoa que estava, é ele mesmo. Aí eu falei assim, essa pessoa que está na sua frente é o presidente da Igreja Presbiteriana do Paquistão. Aí depois eu me aproximei dele e dialogando, o que aconteceu? Os muçulmanos pregaram um cartaz islâmico na porta da igreja, ele foi lá e arrancou. Os muçulmanos pegaram ele, bateram no pastor, bateram no diácono. Quem é diácono aqui? Cadê o diácono? Cadê os outros diáconos? Só tem um aqui, ué. Deve estar conversando lá fora, né? Então, bater. Então, ser diácono no Paquistão também a coisa não é fácil não, viu? Aí prenderam ele. Aí depois de um tempo soltaram. Ele, quando estava correndo risco de morte, eles vieram para o Brasil. A única forma que eles conseguiram para ter o visto de saída, falar que vinha para um congresso cristão. Então ele veio como isso. Aí tá bom, ele veio para o Brasil, esteve aqui em São Paulo um tempo. Aí depois que as coisas aquietaram, ele volta. E o que está acontecendo? Através dele, nós estamos colocando 2 famílias missionárias no Paquistão. Olha como é que Deus vai construindo a história que a gente nem imagina, né? Irmão, presbiteriano pode falar glória a Deus, viu? Gente, como é que a gente vai imaginar que Deus, na sua cosmovisão, estabeleceu no seu plano mandar alguém para cá, usando um evento católico para trazer um pastor que teve um tempo aqui, agora ele que está abrindo as portas para os nossos 2 missionários irem para lá esse ano, né? São aí dentro dessa configuração dos povos não alcançados, né? Então Deus é muito mais criativo que a gente imagina. Em muitos lugares do mundo, lugares que a gente teria difícil acesso, Deus está lá facilitando e abrindo as portas, né? E a base bíblica que a gente vê, que é um texto muito conhecido por nós. Então Jesus aproximou-se e falou dizendo, toda a autoridade, falando para os discípulos, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Deus tem, dentro da sua missão, ele aqui no texto bíblico, ele está fazendo esse transvisionar da missão dele, da visão dele, dada a nós. Então passa para cada um de nós a responsabilidade para que essa missão continue. Ela não é competência somente para o missionário convencional de tempo integral, não é somente para o pastor, não é somente para o evangelista ou qualquer outra configuração ou qualquer outra nomenclatura que a gente possa dar, mas todos que foram alcançados pela graça de Deus têm que ter essa missão de mostrar a glória de Deus ao mundo. Gente, não diga que você não tem tempo, é mentira, para de mentir para si mesmo. Nós temos 24 horas como todas as pessoas no mundo. Quando você diz que não tem tempo, você está dizendo, para mim isso aqui não é prioridade. Essa é a verdade. Porque a gente tem tempo para as redes sociais, não tem? Não tem tempo para o Facebook, para o X, que era o antigo Twitter, o Instagram, o TikTok, o WhatsApp, os lixos que a gente transmite para outras pessoas. Segundo a estatística no Brasil, levantado pelo Google, o brasileiro gasta mais de 5 horas nas redes sociais em média. Por que a gente não usa essa grande ferramenta para potencializar a mensagem do reino de Deus? Pare de ficar só mandando bom dia, que trem chato esse tal do bom dia, né? Mas ninguém manda bom dia para ninguém não, né? Eu acho que aqui não acontece isso não.
Incluir em grupos, né? Tem uns grupos chatos demais. Eu sempre falo que um dos maiores desafios que você tem é sair do grupo da família sem magoar ninguém, né? Aqueles debates abençoadores lá. E eu fico pensando, nós temos uma ferramenta hoje que se tornou global. Eu fico pensando, quantas vezes você está numa rodoviária, num ponto de um ônibus, dentro de um ônibus, no aeroporto, ou qualquer que seja, no metrô, poderia, aqueles que têm o smartphone, por exemplo, um smartphone não, um iPhone, ou talvez um outro equipamento, você sabia que você pode transmitir vídeo via Bluetooth? E se as pessoas estiverem com o Bluetooth aberto, ela pode ver e se quiser aceitar, aceita. Eu estava num país fechado do Evangelho, e ali eu estava um tempo ali, meio ocioso, até sair o voo, eu abri o Bluetooth e eu tinha um vídeo em árabe, um filme Jesus em árabe, curto. Quando eu abri, tinham dezenas de pessoas com o Bluetooth aberto. E eu vi várias pessoas aceitando o vídeo. Eu nem sei quem são essas pessoas. Não sei o que Deus tem para a vida delas. Quero crer que no dia eterno, elas estarão lá, como pessoas de várias línguas, várias nações, várias etnias, estarão lá dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Se eu fiz parte disso, glória a Deus. Fui só um instrumento. Então, quando a gente faz parte dessa missão de Deus, Deus pode transformar a vida das pessoas. A gente tem que parar de ser egoísta, olhar somente para nós mesmos, achando que o mundo se resume somente ao meu problema, às minhas dificuldades, às minhas lutas. Gente, está doente, toma remédio, está doente, vai no médico. Vai se administrando, vai administrando as suas lutas, mas concentre o seu esforço naquilo que é relevante, que é importante. A nossa vida está passando muito rapidamente. Hoje, algum tempo atrás, você era jovem, agora olha para você. Para levantar aquela dor nas costas, para agachar, precisa de um suporte para dar o alavanco. Não é assim? O pessoal mais idoso aí? É assim. Você precisa de um óculos, né, para ajudar e tudo mais, né? Eu estava lembrando que quando eu estava andando de skate, né, que eu fraturei a perna, 2 semanas depois, eu tinha que ir no Golfo Pérsico, em Omã, e tinha que ir no Iraque, em Bagdá. Só lugar tranquilo. Eu já tinha feito toda a articulação, que os projetos já estavam avançando, tinha um monte de reunião, muitas coisas para fazer. Aí eu orei e falei, Senhor, como é que eu vou para essas regiões com a perna quebrada? Eu fui no médico, o médico foi para aquela bota ortopédica, né, aquelas botas aqui, né? Quebrou essa parte aqui, né? É interessante que eu caí, né? Está doendo esse negócio aqui, né? Aí você levanta meio sem graça, né? Você limpa ali como se tudo fosse resolver com a limpada da mão, né? Aí doendo, aí eu falei assim, minha filha, e para a mãe, leva o skate aqui que eu vou de bicicleta para casa. Aí eu fui de bicicleta para casa. Mas o trem não parava de doer, né? Aí 2 dias eu fui no médico, falei, não, você está doendo porque está quebrado. Aí eu falei, caramba, eu pedalando. Aí, faltando alguns dias ainda, chegando a viagem, já tinha comprado a passagem, eu fui no médico lá, falei, doutor, eu preciso viajar, é difícil comprar. Eu falei, olha, rapaz, na sua idade, é 3, 4, 5 meses para voltar o osso no lugar e calcificar. Aí eu falei para ele assim, eu vou buscar o milagre de Deus, que eu não posso desmarcar essa agenda. Aí eu falei, então você busca esse milagre desse Deus quando você acredita. O médico falou isso. Faltando um dia eu voltei lá. Isso no prazo de 2 semanas, o dia que quebrou mais ou menos, né? Aí ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutor, eu estou à espera do milagre. Você pode tirar um raio-x da minha perna? Ele falou, eu tiro. Aí quando tirou o raio-x, a moça lá olhou o raio-x e falou, sua perna está parecendo um repolho. Eu não entendi exatamente o que ela queria dizer isso, né? Repolho e tal. Aí levou no médico, ele falou assim, olha, aconteceu um milagre. Aí eu falei, como? O osso juntou. O osso juntou, mas ainda não está totalmente sólido, né? Tá, aqui tem aí é o que eu entendi a ideia do repolho, né? Ainda está em processo de calcificação. Foi, doutor, eu preciso viajar, como é que eu vou com esse negócio? Não, é o seguinte, eu te dou um remédio para dor, você vai com a bota e vai com a bengala. Eu falei, como é que eu vou para o Oriente Médio com a bota, com a bengala, e todo dia... No dia da viagem, irmãos, eu fiz igual aqueles irmãos da Universal. Eu peguei a bengala, joguei, tirei a bota, joguei.
Aí eu fui entrar no avião e eu sou alto, né? Eu estava na situação eu tinha conseguido a porta da emergência. E eu puxei aquela dor para dentro, né? Falei, se a mulher vê o que eu estou mancando aqui, ela vai perguntar, a aeromoça lá da Emirates, né? Aí sentei, aí deu aquela aliviada da dor. Aí ela falando assim, alguém está tendo alguma limitação de movimentação? Alguém não fala inglês? E falou algumas outras coisas, porque né, quem pode sentar aqui é só assim. Aí depois que ela terminou, eu falei assim, para o aeromoço, eu vou falar um negócio para você. Na hora que o avião estiver caindo, só vai ter uma língua falada nesse avião. Não vai ser o inglês, não vai ser o francês, não vai ser o árabe, não vai ser o espanhol, não vai ser qualquer outra língua no mundo. Ela falou, qual vai ser a língua? Vai ser a do grito. Todo mundo vai gritar, e o grito é uniforme. E eu sentado aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, se o avião não esborrachar, eu vou abrir a porta, eu vou pular com uma perna ou sem perna. Aí ela falou assim, ninguém nunca disse isso, eu posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode tirar uma foto. Mas fui, graças a Deus, cumpri a missão. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nada das lutas que a gente tem deve obstacular a cumprir a missão que Deus tem dado a cada um de nós. Você está ruim? Ore a favor daqueles que estão. Você pode ir? Você vai. Gente, quantas pessoas estão se aposentando e pode servir a Deus? Quantas pessoas aí estão ganhando a mega aposentadoria do INSS? Está livre. Estão rindo, né? Os filhos já cresceram, alguns já estão trabalhando, já casaram, nada te prende. Então seja útil, né? E o jovem deixa de ser cansado, né? Seja útil, né? Então o mandato missionário de Jesus é claro, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então a gente tem que ter uma mente globalizada. O mundo é maior do que a nossa igreja local, né? Então é fundamental para a salvação a pregação do Evangelho. Então a mensagem de Deus é para todos os povos, né? Algumas estratégias, compreender as necessidades e características desses povos não alcançados é crucial para desenvolver estratégias eficazes de evangelização. Então comece a estudar, comece a orar, pense em um país que está dentro dessa configuração de não alcançado e comece a orar a favor dele, para Deus também levantar pessoas e quem sabe você pode ser a resposta da sua própria oração. Você está orando para Deus levantar um missionário, de repente, Deus coloca no seu coração ser a resposta sendo você mesmo. Gente, eu não tenho dinheiro, tenho pouco dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus dá os recursos na hora que a gente precisa. Pode ter certeza, uma boa visão, Deus vai agregar pessoas a mandar você para longe da igreja. Muitas vezes uma passagem só de ida, porque tem alguns que são encrenca na igreja local mesmo, né? Isso. O que está lembrando um detalhe muito importante, muitas vezes esses povos não alcançados que estão entre nós, se a gente evangeliza esses povos não alcançados, quando eles se voltarem para os seus países, eles não vão ser expulsos, porque eles são nacionais. E aí convertido pode ser uma força propulsora da propagação do Evangelho. Então, percebe que também não é só ir. Pode ser aqueles que estão caminhando. Quantas vezes a gente está andando para aqui e para ali, a gente lida com estrangeiros? São possibilidades, né? De repente você pode andar. Aqueles que gostam de andar na 25 de março, o Parque de Lazer das Mulheres, e o dos homens é a Santa Efigênia. Faz uma gentileza de abrir aqui, por favor. Então, quantos chineses tem nesses lugares? Quantos árabes tem nesses lugares? Obrigado, viu? Adquira folheto em árabe, adquira folheto em mandarim e vai distribuindo, né? São possibilidades, em espanhol também. Quem?
Sim, uma boa pergunta, eu vou responder. Tem alguém aqui que é universitário? Tem alguns aqui. Eu tenho visto em muitos lugares aí fora, jovens universitários que no último 6 meses do curso, ou quando termina o curso, antes de entrar no mercado de trabalho, eles dedicam 6 meses a 1 ano em algum campo missionário. Tenho visto muitos jovens, principalmente europeus e norte-americanos. Eu fico pensando, por que os jovens brasileiros não fazem a mesma coisa? Né? Vai servir. Nós tínhamos um projeto na Indonésia, e em uma das ilhas da Indonésia, nós tínhamos uma missionária que era bióloga marinha, e ela fazia cultivo de pepinos no fundo do mar. Eu estive lá, aí você faz um mapeamento, você mergulha, eu tive a oportunidade de mergulhar lá também para conhecer, é tipo um crustáceo, né? Você cultiva ele, porque a venda aqui lá gera renda, e assim ajudava algumas ilhas que só tinham muçulmanos. 2 jovens norte-americanos, aí mais ou menos na faixa etária dos que eu via levantar a mão aqui, dedicaram 1 ano para servir em cooperação lá. Talvez seja uma coisa interessante, né? Converse com seus pais, pode ser uma bênção. Nós tivemos uma irmã que formou em odontologia, que ela dedicou 6 meses, ela é filha de um pastor, 6 meses no Senegal como odontóloga. Depois ela volta e aí montou o consultório dela e seguiu. Tivemos um policial em Uberaba, ele serviu há quase 1 ano em Guiné-Bissau. Aí ele voltou, deu baixa, foi para o seminário, fez bacharel em teologia, hoje está servindo com a esposa dele lá, ele na parte de evangelização e usando como esporte o futebol e ela na tradução da Bíblia. Então, essas possibilidades tem. No caso específico citado aqui das viagens, visite o nosso site, apmt.org.br, lá tem as informações do passo a passo dessas viagens de curto prazo. Mas hoje a APMT já faz a viagem de curto prazo. Nós temos um missionário chamado Josué, ele atuou vários anos na Indonésia, ele tem sido esse líder de montar equipes de curto prazo para ir em algum campo, que pode ser de 10 dias, de 15 dias, ou até pensando um pouco mais. Aí depende da configuração, ok? Ô reverendo, o sínodo de sul paulistano, eles entraram em contato comigo, eles vão levar um grupo de pastores e presbíteros e diáconos para uma viagem em Angola, África do Sul e Moçambique no ano que vem. E as irmãs da SAF, já temos em março do ano que vem, vão 10 irmãs da SAF comigo em Erbil e Bagdá. Está planejado as irmãs da SAF ir numa viagem dessa. Pangola. Qual que é a sua região lá? Luanda. Mas Luanda é capital. Eu lembro, eu conheço ele assim, eu sei que é ele. O Luanda é um lugar também legal, viu, para ir. Mas tem que ir para os interiores, né? Os desafios da região, para os interiores. Comer funge, né? Você já fez funge para o pessoal aqui? Já fica aqui o desafio, para o pessoal experimentar o que é funge. Ok, vamos avançar aqui. Acho que eu não vi relógio ali, reverendo. Alguém me dá. Cadê o superintendente aí? Ok, então vou correr aqui. É muito interessante, né? Sempre é bom a gente trabalhar com o tempo. Eu estava lembrando que eu fui uma vez em uma igreja no continente africano, que a escola dominical começou 9 horas e eu ia pregar. Por volta de 12:00, eles não tinham me passado a palavra. E eu perguntei ao pastor, o horário já está avançado, ainda vou pregar? Não, fica tranquilo. Daqui a pouco eu te dou a palavra. Aí eu perguntei, quanto tempo que eu tenho para falar? Não, quando eu te passar a palavra, você tem 3 horas de mensagem. Aí eu perguntei, 3 horas? Mas se você achar pouco, você pode pregar 4.
Então, a feira vai acabar, nós vamos estar aqui. Ah, o diácono, você é o diácono, né? O diácono também ali atrás? Ó, eu vi uma coisa muito interessante, que eu achei jóia demais. Toda igreja que eu vou, eu tenho dado uma dica para os diáconos, fazer isso aí. Eu vi o diácono com as varas desse tamanho. Aí tinha uns irmãos conversando, um deles chegou perto do irmão que estava conversando e vá, fica a ideia aí. A conversa parou. Mas fazendo uma adaptação cultural aqui no Brasil, aqueles irmãos que ficam nos smartphones, mete a vara. Mas também aqueles diáconos que na hora do culto não fica aqui, fica lá fora batendo papo, aí os daqui vai lá. Aí é nessa hora que os irmãos pentecostais falam assim, fala a Deus. Brincadeiras à parte, irmão. Línguas locais, né, dentro dessa estratégia. Né? A utilização de línguas locais e a adaptação cultural são elementos chaves para alcançar esses segmentos. Né? Então, quando você vai para um lugar, qual a língua que você fala? Não, além do português. Não, da sua família. Umbundo, Quimbundo, Chokwe, o Kinkongo e o Kimundo. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com o segmento familiar dele, ali, por mais que você fale o português, muitas pessoas falam português, mas se você quer alcançar o coração da pessoa, é o Kikongo. É a língua, porque aí é a afinidade de língua. Igual se eu começar a pregar em espanhol aqui, eu creio que a maioria vai entender. Mas qual é a língua do coração? É o português, é a identidade, né? O desenvolvimento de confiança, né, a construção de relacionamentos genuíno é essencial para abrir portas para o Evangelho. Então, muitos lugares, o que cria abertura de portas e afinidade é a parte relacional, né? Você começar a fazer amizades. Eu fico pensando, gente, existem muitos grupos hoje na internet, de pessoas de muitos lugares no mundo, que você pode entrar em grupos e dialogar com pessoas. Quem sabe aí, você dialogando, você vai criando afinidade, integração. Olha a oportunidade que você tem para pregar o Evangelho, né? Investir em treinamento desses líderes locais é fundamental para a sustentabilidade. Então, a gente também tem que ter uma visão, não é só eu ir, fica lá 5 anos, 10 anos, 15 ou 20 anos, porque a gente vai continuar sendo brasileiro. A ideia é que, estando lá, a gente tem que investir nas pessoas. É o discipulado, né? Levar as pessoas ao amadurecimento, ao crescimento. Então, olha como é que as coisas acontecem, né? Reverendo, uma história muito interessante que aconteceu recentemente aqui. Nós temos um projeto na Bolívia, em Cochabamba, e também em Porto Soares. E nós descobrimos que existe uma igreja presbiteriana boliviana na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Eu cheguei lá, eu conheci o missionário, que até então, foi tudo agora recente. Ele tinha mais de 80 anos, ele faleceu tem umas 3 semanas. Mais de 80 anos, sabe quantas igrejas ele plantou? 74 igrejas. 74 igrejas. Sabe qual era a visão dele? Não é grandes igrejas. A visão dele é assim, eu vou plantar N pequenas igrejas em vários lugares. Qualquer lugar que a pessoa for na cidade, tem uma pequena igreja lá. Porque a pessoa errou a rua, deu de frente para a igreja presbiteriana. Foi para outro bairro, tem uma igreja presbiteriana. 74 igrejas. Além disso, o que ele fez? Ele montou uma universidade chamada UCEBOL, similar ao Mackenzie. Não fica atrás da estrutura do Mackenzie. Eles são só um pouco menor. A universidade, 2 clínicas médicas, clínica odontológica. Montou uma escola presbiteriana. E eles me convidaram, pastor, vamos lá no presídio. Eu falei, o que não fazer lá no presídio? Não, nós temos um trabalho no presídio. Eu fui lá no presídio, em Santa Cruz da Serra. Mais de 11 mil presos. A gente andou no meio dos presos lá. Eu acho que tinha mais celular dentro do presídio do que fora, viu? Todo mundo lá no telefone. Aí ele falou, vamos na sala da morte. Eu fiquei, mas sala da morte? Né? Fiquei pensando, o que tem na sala da morte? Aí ele conta a história. Não, quando tem grupos rivais, eles levam lá e matam as pessoas lá nesse lugar. Aí ele queria me mostrar.
Mas quando eu cheguei na porta da sala da morte, ele falou assim, aqui era conhecida como sala da morte. A partir do momento que a gente entra, ela se tornou a sala da esperança. O que estava acontecendo? A universidade fundada por missionário montou um curso de direito dentro do presídio. E tinham mais de 60 presos estudando direito. E a maioria dele converteu o evangelho por causa desse curso, que antigamente era chamada Sala da Morte, que agora é conhecida como Sala da Esperança. Todo momento antes de começar a aula, naquele dia tem um momento devocional. E tinha uma moça cristã que foi presa por algum motivo lá na ala feminina. Ela plantou, reverendo, que coisa interessante. Ela foi presa por uma coisa que ela fez errada pela justiça. Ela plantou uma igreja na ala feminina. Literalmente uma igreja física. Eles deixaram ela plantar uma igreja física. O legado dela na prisão foi deixar uma igreja. Né? A gente não entende como é que Deus faz as coisas. Né? Então, a gente, agora mais recentemente, ele chegou a falecer. Nós estabelecemos uma parceria de trabalho para enviar missionários para ajudar no desenvolvimento. Eles estão vindo aqui também aprendendo de nós várias áreas, na área de educação cristã, na área de evangelização, e a gente também vai ajudar em outros segmentos, além da plantação de igreja. Então, o que a gente pode ver, irmãos, é que Deus está fazendo algo fantástico, né? Pensando em Angola. Você conhece o pastor Antônio Mussac, né? Então, o pai, aliás, você conhece o filho? O pai, né? O pastor Antônio Mussac, ele era costureiro, né? Alfaiate, né? Todo mundo que ia no lugar consertar a roupa dele lá, ele pregava o evangelho. E fruto da dedicação dele e da visão, enquanto as pessoas vinham consertar ou costurar roupa, ele pregava o evangelho. Hoje tem em torno de 30 mil membros a Igreja Presbiteriana de Angola. Em torno de 60 pastores. Então a gente está vendo no mundo e também nos povos não alcançados uma transformação. Deus está indo em lugares que a gente nem imagina. Então a gente tem que fazer parte disso, irmãos. A gente não pode ficar vendo a banda passar, não. A gente tem que fazer parte dessa história. Ou orando, investindo financeiramente e, quem sabe, indo também ou a longo prazo ou a curto prazo. O meu desejo é que esse breve diálogo aqui tenha provocado no seu coração em dedicar a sua vida, investir em sua vida em algo que vale a pena. Não deixe a sua vida passar por coisas supérfluas, coisas pequenas, sem valor. Você pode ter um carro, um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, mas no dia eterno tudo isso vai ficar para trás. No dia que você entrar lá para os 7 palmos, os outros que vão usar. Aquilo que você não queria vender, alguns vão vender e vão doar para outros. Quando você chegar no dia eterno, a única coisa que vai valer é o que está marcado no seu coração. Agora, enquanto nós estamos para esse caminho, nós temos que fazer uma grande varredura do amor, assim, espalhar esse amor de Deus entre todos os povos. E principalmente concentrar nos povos ainda de pessoas que não têm o privilégio, como nós temos, de estar nesse domingo aqui, uma manhã tão bonita, conhecendo mais da palavra de Deus, cantando, orando e vendo os desafios. Então, que Deus gere no seu coração uma inquietude tal, para que você colocar diante do Senhor em oração: Senhor, o que eu posso, na minha condição, servir ao Senhor na missão do Senhor, para a glória do Senhor. E que Deus nos abençoe. Uma pergunta e a gente encerra. A Mônica dá uma palavra? Meus irmãos, bom dia para quem eu não cumprimentei mais cedo. Eu queria, em nome da Agência Presbiteriana, agradecer a Igreja do Jardim Marilene, porque nós temos sentido no decorrer dos últimos 4 anos, 5 anos, né, o amor de vocês.
Então, eu sei que vocês, como igreja local, estão muito engajados na missão, né? A igreja tem tantos missionários já adotados, inclusive missionários da PMT, tem a Moniquinha lá em Moçambique, tem o Osni lá na Jordânia, tem o pastor Ronaldo Dourado, né, na Nova Zelândia, tem nós dois, a Agripina e Mônica. Oi? A missionária Rebeca, que está no Iraque, na cidade de Erbil, inclusive ela vem esse ano ao Brasil. Quem mais da PMT? O pastor Elias e a Giovana, que estão na Índia, trabalhando com tradução da Bíblia para uma língua local, né? E, enfim, vocês têm sido... Oi? Tem a missionária Fátima, claro. E tem uma missionária que eu não conheço, Ildinha, como é que é? Como que ela chama? Ilzinha, isso. Então, assim, vocês são uma igreja de bairro, né? Não é a igreja central, vamos dizer assim, mas vocês são operosos, né, nessa temática toda da expansão do reino de Deus, né? Não só no Brasil, não só em Diadema, não só aqui na região São Bernardo, né, e no Brasil, mas ao redor do mundo todo. Então, eu trago essa palavra de gratidão, porque... nós temos essa experiência de estamos há 34 anos, né, no trabalho missionário, não são as grandes igrejas as mais envolvidas com missões, são as pequenas igrejas. Né? Como é que Deus tem tocado o coração dos irmãos das igrejas que não estão tão ocupadas com tantas coisas, né, como são as grandes igrejas, e isso é motivo de gratidão. E eu queria falar com vocês, eu não sei se alguém aqui teria interesse, mas amanhã, a partir de amanhã, segunda-feira até sexta, na parte da manhã, nós teremos um módulo do curso de missões da PMT, que é o CFM, que vai tratar sobre o Islã. Né? Então, eu não sei se você tem alguém no seu trabalho, no seu bairro, se você conhece algum muçulmano. Se não conhecer, vai conhecer, porque eles estão em grande quantidade aqui em São Paulo. Então, vai ser um módulo online. Então, se você quiser saber mais sobre o Islã, você é meu convidado. Eu vou dar 2 bolsas aqui para o Jardim de Marilene, você não vai precisar pagar, né? O curso tem um valor, né? A Fátima é aluna nossa do curso, das matérias obrigatórias. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Islã, fale comigo no final do culto e a gente vai, então, fazer toda a combinação de como é que isso vai funcionar. Segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, vai ser o curso. Obrigada. Superintendente. Irmão, nesse momento nós iremos louvar o hino, o cântico Todas as Tribos. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, né?
igreja pode sentar. Em nome da nossa igreja e do grupo de missões, eu queria convidar a Mônica e o pastor Agripino para vir à frente. Eu tenho uma lembrancinha para entregar para vocês. Nós temos também uma lembrancinha aqui para o pastor. Bênção. Obrigada. Eu superei o 7. Se eu vou pôr. Eu superei a nota 7. O Senhor me deu, você falou, se te dei 7, você não vai me chamar mais para a sua igreja. Eu superei. Ele falou, nunca mais. É rigoroso nas notas, né? Tem que ser. Eu tirei 7. Para de falar que você tirou 7. Vamos tirar foto? Bom, isso aqui é uma pequena lembrança para o pastor representando toda a igreja. Com essa camisa, você lembra da história que nós relatamos sobre a Bolívia. Então, Maravilha. ao vestir essa camisa aqui, você lembra que existem irmãos na Bolívia, inclusive dentro do presídio. Sim. Fique aqui, vamos orar por vocês. Mônica. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, pelas histórias, né, e continuarmos engajados nesse dever de cooperar com a obra missionária. É o nosso dever, é o papel de todo crente. Deus chama alguns, convoca, direciona, mas é dever de toda a igreja apoiar essa obra que é a obra do corpo de Cristo, espalhada pela face da terra. Vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado a Deus por esse dia, por esta oportunidade, ó Pai, de ouvirmos mais a respeito do que o Senhor tem feito ao redor do nosso mundo. De como o Senhor tem atuado, ó Deus, com mão poderosa, com o braço estendido, permitindo, ó Deus, que o Evangelho chegue às regiões mais distantes, aos povos ainda não alcançados, para que o nome de Cristo seja exaltado, ó Deus. Para que os povos não alcançados encontrem também um Salvador, como nós encontramos. Por isso, ó Deus, continue sustentando, ó Pai, a obra missionária ao redor do mundo. Continue sustentando, ó Deus, essa agência presbiteriana, ó Pai, que tem contribuído tanto para o avanço do Teu reino, ó Pai. Continue, ó Deus, levantando homens, mulheres, famílias, que estejam dispostos a abdicar, ó Deus, das suas próprias vidas em prol do Evangelho de Cristo, da proclamação do Evangelho de Cristo, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Pai, os Teus servos, Teu servo, ó Deus, reverendo Marcos Agripino e a Mônica, ó Pai, que trabalham ali na base da PMT, cuidando, ó Deus, preparando cada detalhe, ó Pai, para o envio desses missionários. Que o Senhor use a vida deste casal como tem feito, ó Deus, ao longo desses 25 anos, e que eles continuem sendo bênçãos, ó Deus, no nosso meio, no meio presbiteriano, para a propagação da Tua palavra ao redor do mundo. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, que possamos cada vez mais desenvolver essa consciência missionária, ó Pai, e esse zelo, esse amor pela obra, não apenas apoiando, mas também nos dispondo e contribuindo, ó Deus, para a evangelização local, para o crescimento do Teu reino aqui, ó Deus, em todo o mundo. Essa é a nossa oração, ó Pai, e nós a fazemos, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor, ó Deus, sobre essa família que nos visitou nessa manhã, e nos trouxe tantas informações preciosas acerca do crescimento do Teu reino na terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A gente trouxe essa revista para distribuir para os irmãos, tá lendo lá de fora. Ah, maravilha. Ó, eles vão distribuir essa revista para a igreja.